Ações ou fundos imobiliários? Você já se perguntou qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho? Hoje eu estou aqui para tentar esclarecer de uma vez por todas essa que é uma dúvida muito constante que intriga muita gente, seja iniciante ou não. De um lado temos o fascinante mundo das ações, investir em negócios; do outro, os fundos imobiliários, oportunidade de participação no mercado imobiliário, investir em imóveis, que é um investimento muito popular no Brasil, sem necessariamente comprar um imóvel. E nesse vídeo vamos entender um pouco da diferença entre essas duas classes de ativos, alguns prós, contras e como cada um deles pode se encaixar dentro da sua estratégia de investimento. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você chegou agora, ainda está em dúvida, assiste o vídeo até o final e se em algum momento alguma coisa te ajudar, te trouxer alguma informação que você não sabia, aí eu te peço, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito mais informado e sabendo exatamente o que é melhor para você. Bom, gente, aqui quem fala é o Anderson, criador deste que é o seu, o meu, o nosso canal. O canal para quem busca mais ativos e menos passivos. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nada do que eu falar é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Ações e fundos imobiliários não são as únicas classes e tipos de operações que podemos fazer na bolsa de valores. Existem outras, como opções de ações, ETFs, contratos futuros, mas acabam sendo os mais populares. E essa questão, essa rixa criada pelas pessoas a respeito de ações e fundos imobiliários, ela não é de agora, porém ela vem ganhando muita relevância devido ao fato de as pessoas estarem se interessando mais por investimento. Então, o número de investidores vem crescendo. Segundo dados da B3, em 2023 passaram 19,1 milhões de pessoas físicas investindo na bolsa de valores, e especialmente com o crescimento da popularidade dos fundos imobiliários. Em 2018 eram 208 mil investidores em fundos imobiliários. Em 2023 já éramos 2,5 milhões de investidores e agora recentemente em 2024 passamos de 2,6 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários. Primeiro, ambos agora são renda variável, então não existe ganho fixo, não tem como você ter previsibilidade do que você vai ganhar ou não. Mas vamos entender um pouquinho de cada um deles, como funciona, o que é, para que você não saia desse vídeo apenas com a resposta. Uma ação representa uma parcela do capital social de uma empresa. Quando você investe em uma ação de uma empresa, você se torna sócio dela, está adquirindo uma parte da propriedade dessa empresa. E essas ações são negociadas em uma bolsa de valores, onde os investidores compram e vendem de acordo com a oferta e a demanda. Ao investir em uma ação, você está acreditando no desempenho futuro dessa empresa. Se a mesma prospera, cresce, aumenta seu valor de mercado, o preço das ações geralmente sobe também, te possibilitando vender mais caro do que você comprou e tendo lucro, ou manter ela em carteira, e como ela está se desenvolvendo, crescendo, prosperando, é muito provável que ela também lucre mais e você tenha, com a sua participação, mais lucro também. E o contrário também pode acontecer. Essa empresa ter um desempenho ruim, enfrentar problemas, a economia não andar como desejado, as ações caírem e pode resultar em perdas, prejuízos para o investidor. E essa variação do preço pode ser por vários fatores, seja desempenho financeiro da empresa, condições econômicas, eventos no mercado, por vários fatores esse preço pode variar. E a posse de ações dá ao investidor alguns direitos, seja como direito a uma parte dos dividendos, aos lucros da empresa, ou até em votar em decisões importantes da empresa em assembleias. Para ter esse poder de voto, de decisão dentro de uma empresa, você precisa ter uma grande quantidade de ações ordinárias, que são as ações terminadas com final 3. E um acionista majoritário é aquele que tem mais da metade dessas mesmas ações ordinárias, possuindo o controle administrativo da empresa. As ações preferenciais, que são as terminadas em 4, elas não dão direito a voto, a decisões dentro da empresa, mas elas têm prioridade na distribuição de dividendos. Normalmente elas oferecem 10% a mais do que as ordinárias. E temos as ações Unities, que são as terminadas em 11, que não são ações, elas são um conjunto. Elas podem ser formadas por ações ordinárias e ações preferenciais. Por exemplo, uma empresa pode emitir uma Unity onde tenha uma ação ordinária e duas preferenciais. E olhando para tamanho de empresa, tamanho de ações, temos as small caps, que são as empresas de menor porte, com menor valor de mercado, menor liquidez, e essas são as com maior risco.
volatilidade, mas também podem ser as que mais vão te ajudar nesse crescimento patrimonial, porque tem muito a crescer ainda. E temos as blue chips, que são as consolidadas, as grandes, com balanços robustos, como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, as empresas grandes da Bolsa, que normalmente fazem parte de algum índice acionário como o Ibovespa. Citando algumas vantagens de se investir em ações, tem se mostrado um dos investimentos com maior potencial de retorno. Investir em uma empresa bem-sucedida pode gerar retorno significativo, seja pelo crescimento da empresa e também através dos seus dividendos, que geralmente são de 25% do seu lucro que elas distribuem. Tem uma alta liquidez, traduzindo numa facilidade enorme de você comprar e vender ações. Também te dá a oportunidade de diversificar o seu portfólio em diversos segmentos, setores. Tem banco, energia elétrica, seguradoras, mineradora, tem diversos segmentos. E, claro, participação no crescimento das empresas. E agora algumas desvantagens que não pode ser deixada de falar. O risco de mercado, volatilidade. Elas tendem a ser muito voláteis. Dependendo do tipo de ação, o segmento que você compra pode variar 10, 20, 30% em um dia. Também temos o risco de empresa, que investir em ações individuais te expõe ao risco daquela empresa. Se a empresa enfrentar dificuldades financeiras e o preço da ação cair, infelizmente você está sujeito a isso. É importante entender o modelo de negócio da empresa, os fundamentos, concorrência, riscos. Então não é tão simples, você precisa pesquisar ou pagar alguém que pesquise para você. E a falta de renda regular, porque por mais que algumas empresas paguem dividendos, distribuem os seus lucros com os acionistas, outras não, elas reinvestem nelas mesmas. Então os investidores podem não ter uma renda regular investindo em ações. Agora, partindo para os fundos imobiliários. Os fundos de investimento imobiliário são uma forma de investimento coletivo onde os recursos são direcionados, são aplicados em empreendimentos do mercado imobiliário. É como uma espécie de condomínio, onde você, investidor, é um cotista e proprietário de uma fração de um pedaço do patrimônio total do fundo, distribuído em uma variedade de ativos imobiliários e segmentos. Em 3 tipos: os FIIs de papel, que são os FIIs que investem em dívidas, produtos financeiros ligados ao mercado imobiliário, LCI, LH, CRIs, que buscam gerar renda por meio dos juros dessas dívidas, desses títulos. No entanto, estão sujeitos aos riscos de crédito e liquidez dos ativos que compõem suas carteiras. Eles investem em dívidas e o portador da dívida não pagar, você não vai receber, então você não vai ter renda. Também tem FIIs de tijolo, que são os fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, e temos diversos segmentos, temos shoppings, lajes corporativas, educacional, logística. É importante considerar a vacância, o percentual dos imóveis que estão desocupados, vazios, e isso afeta diretamente a distribuição de dividendos. E temos os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos. Não é você que escolhe cada ativo, é uma gestão por trás que faz essa seleção para você, o que facilita muito, porém isso tem um preço. Ficar atento que geralmente fundos de fundos têm algumas taxas a mais, e essa pode ser uma opção para quem está buscando exposição no mercado imobiliário sem querer estar exposto a um único fundo ou estar escolhendo os ativos individualmente. Já tem uma diversificação e dilui risco. Os rendimentos gerados por esses ativos imobiliários, seja através de aluguéis, venda de imóveis, no caso dos FIIs de papel, através dos juros das dívidas, são distribuídos mensalmente aos acionistas e isento de imposto de renda. Alguns benefícios, algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros em forma de dividendos aos acionistas, proporcionando uma fonte de renda passiva regular e periódica, mensal. Também abrem uma oportunidade para você começar a investir no mercado imobiliário, sem a necessidade de estar comprando diretamente, se expondo diretamente a um imóvel. Isso proporciona uma diversificação e acesso a um mercado que eu considero difícil de entrar, que é o mercado imobiliário. É um mercado que exige muito dinheiro para você comprar um edifício, um prédio, uma laje corporativa, um shopping. Quantos milhões você não precisa? Tem fundo imobiliário abaixo de R$10 e você já está comprando uma participação, um pedaço de um imóvel desses. Consegue ter uma diversificação muito boa de segmentos. FIIs de laje corporativa, FIIs de papel, fundos de fundos, tem fundo imobiliário de hotel e também tem alta liquidez. Diferente de um imóvel físico que você às vezes leva anos para vender, uma cota de fundo imobiliário você vende no mesmo dia, no mesmo minuto. Dependendo do fundo, você vende em segundos. Algumas desvantagens dos fundos imobiliários: em risco de mercado. O seu preço pode flutuar, pode ser afetado por taxa de juros,
condições econômicas e outros fatores macroeconômicos. Risco de inquilinos, porque os rendimentos dos FIIs dependem muito da capacidade do inquilino de pagar o aluguel. Inadimplência ou vacância por um tempo prolongado pode interferir na distribuição de rendimentos. Os riscos de gestão, como gestores incompetentes e inadequados, podem tomar decisões ruins e afetar diretamente o retorno, os rendimentos do fundo. Os FIIs têm algumas taxas de administração, de performance, então é bom estar atento às taxas e considerar essas taxas quando você vai analisar o potencial de retorno de um fundo imobiliário. E também tem um risco que não é muito comentado, muito falado, que é o risco de liquidez dos ativos subjacentes, que são as propriedades. Embora é muito fácil você vender e comprar uma cota de um fundo imobiliário, os gestores do fundo podem ter dificuldade de vender um ativo, no caso uma propriedade, um galpão, um prédio, no caso precise. Enfim, ações é investir em negócios e fundos imobiliários investir em imóveis. Qual é melhor? Você vai notar que as gerações mais antigas, investidores que já investem e estão no mercado há décadas, normalmente ou eles investem mais em ações ou, em alguns casos, como o mais famoso, acredito que seja o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, da Bolsa Brasileira, particularmente ele não investe em fundos imobiliários. Esses caras são da época que não existia internet, da época que as negociações da Bolsa de Valores eram via telefone, viva voz. A B3, a bolsa que nós conhecemos hoje, recebeu esse nome em 2017. Então ela é recente, mas ela é a fusão de várias bolsas. E para ter noção, uma das bolsas que se fundiram e se tornou B3 é a Bovespa, que foi criada em 1890. E logo após a criação das primeiras bolsas já começaram a surgir as primeiras ações. Então é uma classe de investimento já consolidada, antiga, centenária. Já o mercado de fundos imobiliários tem pouco mais de 30 anos. A relação histórica, a idade, os fundos imobiliários são muito novos e recentes em comparação com as ações, mas isso explica parte do porquê esses investidores não gostam tanto de fundos imobiliários. Mas por que explica parte? Lembra que eu citei lá atrás que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros aos cotistas por lei? Isso dificulta muito que os fundos, que a gestão invista no crescimento desses fundos imobiliários. Claro que não impedem que cresçam. Tem algumas gestões que alcançam resultados incríveis, mas é difícil porque eles são obrigados a distribuir quase todo o seu lucro. Por isso que você vê muita subscrição, muita emissão de cotas, para que eles possam arrecadar recursos para crescerem, para investirem em novos imóveis, novas propriedades. Agora vamos analisar um pouco graficamente a valorização das cotas, comparar ações e fundos imobiliários. Quanto você teria ganhado se você tivesse investido em determinado tempo em cada um. Para fazer esse comparativo, eu vou usar o Ibovespa, que é o índice que mede o desempenho das ações mais negociadas da bolsa, e o IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários. Normalmente, quando nós investimos, nós mesmos escolhemos os ativos, nós buscamos sempre bater esses índices, superar eles. Rentabilidade maior, volatilidade menor, então eles não representam fielmente o que seria uma carteira de investimento de investidor como nós. Mas como é o que tem para a gente poder comparar, vamos usá-las. Só no acumulado desse ano, o Ibovespa está com uma queda de 3,16%, ou seja, uma desvalorização. E vamos ver o IFIX, do começo do ano para cá, uma valorização de 2,34% nos últimos 12 meses. O Ibov subiu 22,22%, o IFIX subiu 17,50%. De 5 anos, o Ibov subiu 33,85% e o IFIX subiu 35,37%. Você pode notar que nesse período de tempo, de 5 anos, o IFIX acabou subindo mais do que o Ibov. Tá, diante de todos os dados, fatos, informações, histórico, qual é melhor? A decisão de investir em ações ou em fundos imobiliários deve se basear, deve partir de acordo com a sua estratégia de investimento, os seus objetivos, o seu perfil de investidor. Porque se você tem a necessidade ou apenas o interesse de mais renda, um complemento de renda, dividendo caindo com regularidade todos os meses na sua conta, menor volatilidade, mas acompanhado de um crescimento menor e mais devagar, aí talvez fundos imobiliários seja uma opção mais favorável, mais indicada para esses casos. Mas se você tem uma proposta mais voltada para crescimento de patrimônio, multiplicar patrimônio, valorização de cotas e, claro, podendo sim receber dividendos, mesmo que não seja
com tanta previsibilidade, investir em ações talvez seja uma alternativa mais favorável. Agora eu vou dar a minha opinião, o que eu penso sobre isso. Eu acho que essa ideia de você tentar ficar rivalizando, comparando ações e fundos imobiliários, qual que é melhor que o outro, eu acho uma ideia ruim, não acho viável, até porque são coisas bem diferentes. Um é você investir em negócios, em empresas, e outro é você investir em uma forma indireta em imóveis. Se você tem a possibilidade, alternativas, onde te dão a possibilidade de ganhar dinheiro de várias formas, por que você quer investir em um só? Sendo que você pode investir nos dois. Eu sempre defendo que você faça isso. E aí você balanceia, coloca aquilo de acordo com o que é o seu perfil de risco. Por exemplo, na minha carteira do canal, se você ainda não viu, assiste lá o vídeo onde eu apresento como vai ser a carteira do canal. Lá eu coloco toda a composição, como é que eu dividir. Nessa carteira eu vou usar o mesmo tanto que eu vou ter de ações, vou ter de fundo imobiliário. Na minha carteira pessoal, eu tenho mais ações, eu procuro investir mais em ações do que em fundos imobiliários, porque ali eu não estou buscando só renda, ali eu não estou buscando só dividendo. Eu quero sim um crescimento de capital, uma multiplicação de patrimônio, então eu acabo investindo mais em ações, mais em empresas. Concluindo e recapitulando também, ações ou fundos imobiliários, qual que é melhor? Depende da sua estratégia. Se você pode investir nos dois, invista nos dois. Tenta equilibrar. Se a sua proposta é mais voltada para renda, receber dinheiro todo mês, uma volatilidade menor, aí cabe você investir mais em fundos imobiliários. Mas se você não busca tanto renda ou querendo uma multiplicação de patrimônio, um ganho de capital, não se importa tanto com volatilidade ou não se abala tanto com isso, aí faz mais sentido você ter mais ações. Nunca invista em um único ativo, seja qual for. Tem que tentar diluir o risco de várias formas possíveis, no máximo que você puder. Se der problema em um, você tem várias coisas que protegem o seu dinheiro. Diversifica, seja uma pessoa inteligente. Poderia dar essa resposta no começo do vídeo, mas aí você ia sair do vídeo e não entender nada. Uma informação sem entendimento é um eco no vácuo do conhecimento. Você vai ter informação, mas de que adianta se você não sabe o que fazer com ela? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, o que eu te peço é que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com sua família, nos seus grupos de WhatsApp, o canal alcançar o máximo de pessoas possível para levar esse conhecimento até elas. Pela sua atenção, muito obrigado, te espero no próximo vídeo e fui!